a partir das 7 da noite. O primeiro jogo é entre Medicina e Odonto Unimes, seguido de FAAC Unisanta contra Educação Física Unifesp. Engenharia Unisanta recebe Medicina São Judas e Medicina Unaerp enfrenta a Administração Strong. O vôlei masculino entra em quadra no Laerte Gonçalves com Arquitetura contra a Administração Unisanta, Direito Unisanta contra a Medicina São Judas e Odonto Unisanta contra a FEFES Unimes. Finalizando a noite, tem Futebol Society no centro de treinamento. No masculino, Físio Unisanta enfrenta a Medicina Unaerp e FAAC Unisanta recebe Medicina Veterinária São Judas. Pelo feminino, FEFESP Unisanta enfrenta Odonto Unisanta. Eu volto amanhã com mais informação para vocês. Boa sorte aos atletas e tchau! Momento dos Jogos. Patrocínio Minha ME Digital Propaganda e Marketing. Unimed Santos. LR Decor Ambientes Planejados. Credilar Construtora. Grupo Acta Motos. Love Gifts Brisamar. Sanmar Materiais Elétricos. Apoio Cassino Montserrat Santos. Caravelas Fretamento Corporativo e Turístico. Litoral Plaza e Al Farmacêutico. Olá, está começando mais um ACS na TV, que recebe hoje aqui no estúdio Carlos Alberto de Mello, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região. Carlos, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar nosso convite. Muito obrigado a você pela oportunidade, esperamos aí poder mostrar um pouco da nossa profissão, o despachante aduaneiro. Carlos, são 111 anos de história, mais de 900 associados, um dos sindicatos mais antigos do Brasil. Conta um pouquinho pra gente como que começou essa história. Na verdade, essa história começou em 1911, como você já abordou. O precursor, o presidente primeiro, né, foi o Arthur Tomás Coelho. Foi um grande despachante que teve a ideia de construir uma instituição, ou seja, uma associação que agregasse os pilares principais da categoria, o despachante aduaneiro. E na antiga era o Centro de Formação do Despachante Aduaneiro e hoje é Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Você veja que é um sindicato de vanguarda, que tem 111 anos e ao mesmo tempo que o Porto se aproxima 130 anos. Quer dizer, desde essa época nós já estávamos inseridos, o despachante aduaneiro. E qual que é a principal missão de vocês como sindicato? Olha, ainda mais nesse momento de nova gestão, né? Perfeito. Thaíris, a nossa missão como instituição, sindicato como um todo, é resgatar todo o prestígio, a credibilidade e a confiança dos nossos despachantes, os associados como um todo, devolvendo para ele o orgulho e mostrar que o sindicato está ali presente para que ele possa realmente ver que é uma profissão bastante valorizada e reconhecida. Essa é uma da nossa missão. E em conjunto a isso, trabalhar para capacitar cada vez mais o associado, né? Nessa era tecnológica que nós vivemos, o despachante aduaneiro, ele precisa estar preparado para todos esses desafios que acontecem com o desenvolvimento em si, né? Tudo dessa questão da tecnologia. Inclusive a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre capacitação. Mello, para quem está em casa, né, que nunca ouviu falar da profissão, explica um pouquinho para a gente o que é o despachante aduaneiro. Olha, Thaíris, o despachante aduaneiro, ele não deixa de ser um agente público interveniente ligado a todos os órgãos anuentes. É um prestador de ponta, um profissional capacitado, para que possa fazer todo o processo da operação na cadeia de comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação, ou seja, sendo um elo fundamental e necessário na cadeia. Ele é a pessoa que cuida da parte do desembaraço aduaneiro, tanto na importação, como eu abordei, e na exportação. Hoje é fundamental ter um profissional, o despachante aduaneiro, para que ele possa atender os interesses junto a todos os importadores e exportadores. Ou seja,
é um parceiro e um braço muito importante, principalmente da Secretaria da Receita Federal, que é a Receita Federal como um todo. Perfeito. E além da figura do despachante aduaneiro, a gente também tem a figura da comissária de despacho. Queria entender um pouquinho qual que é a diferença entre essas duas figuras. Thaíris, a diferença é que o despachante aduaneiro é pessoa física e a comissária de despacho é pessoa jurídica. Então, ambos têm tramitações, têm leis e decretos legais que fomentam a profissão, tanto do despachante aduaneiro quanto da comissária de despacho. Melo, existe um movimento, né, que acredita que a profissão vai acabar, mas também, em contrapartida, um movimento que defende a importância do despachante aduaneiro para o mercado, para a cadeia logística. Como que o sindicato vem trabalhando para comprovar essa importância da profissão dentro do mercado e dentro aqui, principalmente do principal porto, do maior porto da América Latina? Olha, Thaís, essa questão eu já ouço já praticamente há 3 décadas e meia que essa profissão ia se extinguir. Com o despachante aduaneiro não vai ser mais necessário. Isso é uma inverdade, eu discordo, porque nós estamos inseridos, para você fazer uma analogia, desde muito tempo atrás, desde os anos 500 da era cristã, a gente já estava inserido, esse profissional. E hoje, na tendência nossa, como entidade, e o sindicato é uma entidade patronal, uma instituição patronal, a nossa visão é o seguinte, é cada vez mais capacitar o nosso associado, fomentar cursos e mostrar para ele que o mercado está aí e ele precisa cada vez mais estar capacitado, estar aprimorado, porque as leis, as regras, as legislações mudam dia a dia e o bom profissional ele tem que estar acompanhando todo esse processo. É importante a gente deixar claro também que hoje o despachante aduaneiro também atua como um consultor e um assessor, né, Melo? Perfeitamente, Thaíris. E além de ser um consultor, ele é muito requisitado nas empresas porque não deixa de ser um parceiro junto aos órgãos intervenientes, tanto a Receita Federal como os outros como um todo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, tantos outros importantes. E essa ligação do profissional na pessoa, o despachante aduaneiro, Thaíris, ele tem que estar inserido ali para mostrar o quão importante ele é, que ele faz parte de todo esse processo na cadeia das operações do comércio exterior. Então, ou seja, é um elo fundamental. E falando um pouquinho de futuro, né? Quais as expectativas para o futuro em relação à profissão? Olha, a expectativa nós temos de, como eu já citei antes, né, Thaíris, nós vemos assim, como um todo, aos nossos associados, investir cada vez mais no profissional, fomentando cursos, palestras, workshops e até parcerias futuras para poder mostrar o quão importante é o profissional ele estar capacitado. E o futuro é bastante promissor, né? Nós vemos aqui, por exemplo, nesse segundo semestre, aqui especificamente para a região, Santos vai passar por um processo de desestatização. Nós temos tantos avanços que vão trazer um desenvolvimento muito grande para a região, e não só como do porto, dessa questão da desestatização, como também a parte da ligação seca, do túnel imerso, né, que vai estar ligando Santos no Guarujá, e consequência disso vai vir também até o aeroporto. Então você imagina um aeroporto movimentando, trazendo cargas, mercadorias, isso cada vez mais a demanda vai precisar de profissionais capacitados, qualificados, e eu acredito que vai até trazer mais profissionais para poder fazer parte, conhecer um pouco da nossa área e se apaixonarem, né? Porque ser despachante é um orgulho. E que eles possam vir, os novos despachantes, procurar a entidade, se associarem e buscar junto à sua entidade de classe uma representatividade efetiva e mostrar, nós estamos aqui, o que nós podemos fazer para colaborar e contribuir, não só com o desenvolvimento da região, mas como um todo, os associados. Você falou um pouquinho de desestatização, né? Na prática, como você acredita que a desestatização vai impactar o trabalho de vocês? Olha, tem várias vertentes, né? Essa questão da desestatização. Nós temos várias outras entidades ligadas a essa questão da desestatização. Inclusive, recentemente teve uma palestra que teve aqui em Santos, acho que do mês passado, nós participamos como entidade de classe, e no meu ponto de vista, vai trazer desenvolvimento, porque você vai conseguir abrir um mercado, você vai trazer novos investidores, e nós precisamos fomentar o desenvolvimento da região, Thaíris. Passamos recentemente por um processo de pandemia, 2 anos, praticamente uma estagnação, que nós não esperávamos, nós jovens falando, você que
está nos assistindo, viveu isso, porque há 100 anos atrás passamos por isso na gripe espanhola, quando teve aqui em Santos. E passar 100 anos, depois você viver isso numa pandemia. Então, acho que agora é o momento do desenvolvimento, do crescimento, e a gente precisa pensar sempre além, né? Pensar, deixar de ficar com o pensamento ficar só aqui voltado na cidade, pensar como um todo. Você imagina o porto em desenvolvimento, que o porto não para, o quanto que a gente vai fomentar de empregos, novas empresas, como eu citei, que vão vir para Santos. É importante isso. Otimista que sou, eu acredito que isso vai trazer bastante impacto, bastante positivo, e cada vez mais vai mostrar a importância não só do profissional despachante aduaneiro, como também num todo, a nossa cidade, a nossa região de Santos, né? Ainda mais vocês, né, da ACS, que estão inseridos desde há 150 anos atrás, fomentando o desenvolvimento na nossa cidade de Santos. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, vamos para o intervalo comercial, continue com a gente, já voltamos. Trigésimo-sétimo Jogos da Unisanta. Acompanhe até 20 de maio tudo o que acontece na maior competição esportiva universitária do país. De segunda a sexta, às 5h20 da tarde, você assiste às partidas do Futebol Society. Às 8h30 da noite, acompanhe os jogos de futsal ao vivo. 37º Jogos da Unisanta. Patrocínio: Minha ME Digital Propaganda e Marketing. Unimed Santos. LR Decor Ambientes Planejados. Credilar Construtora. Grupo Acta Motos. Love Gifts Brisamar. Sanmar Materiais Elétricos. Apoio: Cassino Montserrat Santos. Caravelas Fretamento Corporativo e Turístico. Litoral Plaza e Al Farmacêutico. Estamos de volta com o segundo bloco do ACS na TV, que recebe hoje aqui no estúdio Carlos Alberto de Mello, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Mello, vamos continuar nosso bate-papo aqui. E vamos falar, né? São 111 anos de história, mais de 900 associados. O que o sindicato oferece de benefício? Vocês têm, inclusive, né, uma colônia para os associados. Conta um pouquinho para a gente desses benefícios que o associado tem com vocês. O associado hoje ele dispõe de, além do plano de saúde, nós temos um ambulatório odontológico nas nossas dependências, nós temos um prédio, que é a nossa sede principal, que fica no centro da cidade, Brás Cubas 3 e 9, e além do plano de saúde, a questão odontológica, nós temos também um auxílio funeral para todos os associados, os grêmios recreativos, nós temos a colônia em Campos de Jordão, muito bem localizada no Morro do Elefante, que aí comporta 111 pessoas. Nós temos o nosso ginásio poliesportivo, que fica alocado na General Câmara 310, no centro. Temos a nossa barraca de praia, no Canal 3, um lugar bastante conhecido, né, bastante frequentado. E também nós temos a Riviera de São Lourenço, 20 apartamentos, unidades, toda à disposição dos nossos associados. Sempre pensando no lazer, no bem-estar, porque o despachante no dia a dia ele precisa também de se descontrair, né? Então nós tivemos esse cuidado para poder deixar para os associados esses benefícios. E hoje nós vemos que a procura, cada vez mais passada essa questão da pandemia, as pessoas estão retomando de novo a procura para poder ir frequentar nossas associações e gremiações. E são tantos anos de história que, inclusive, vocês têm um museu, é isso? Perfeitamente, Thaís. Nós temos um museu que conta um pouco da nossa história, né? Porque nós estamos inseridos da era cristã, o despachante aduaneiro, vários movimentos, o despachante sempre se fez presente. Inclusive, a nomeação do profissional, ele era através de um ato presidencial. Inclusive, nós temos cópia no nosso museu de documentos nomeando um profissional despachante aduaneiro, que foi assinado até por Juscelino Kubitschek, ex-presidente da República, como outros também, Getúlio Vargas, que fizeram essa nomeação. E ao longo desses anos, Thaíris, nós sempre fomos muito respeitados, né, por todos os órgãos, né, os órgãos intervenientes. As pessoas sempre viram o profissional despachante aduaneiro como uma pessoa bastante assim, ligada a toda a parte da tramitação do comércio exterior. Inclusive, a importância era tanta que vocês eram chamados de doutores, é isso? Perfeitamente.
Isso em meados dos anos 40, os despachantes aduaneiros, eles eram considerados doutores. E a vestimenta, se você tiver oportunidade, ou você telespectador que está nos assistindo, conhecer um pouco da nossa história no nosso museu. Lá tem a foto de vários ex-diretores, os precursores, né, os fundadores da instituição, todos de terno branco. Todos usavam, por isso que veio, né, a denominação no passado dos doutores, né, que era com uma forma carinhosamente de respeito que os profissionais chegassem, determinado na Receita Federal, fosse atendido. Né. Então isso para nós é um motivo de muito orgulho, dizermos que sempre fomos um parceiro com a Receita Federal. Carlos, a gente acompanha uma problemática hoje em relação à falta de container, um aumento do frete internacional. Qual que é o principal desafio de vocês como sindicato? Olha, em relação a essa questão dos containers, agora você já tem acompanhado nas mídias a questão da China que fez o lockdown e temos vários armadores com os containers depositados lá e containers estofados com mercadoria que não consegue vir para os países. E com essa demanda, hoje quem tem container sobrando, os armadores, isso aí a pessoa precisa dessa unidade e o que já está descarregando, já a mercadoria já está sendo feita a ova, que nós chamamos assim, né, tecnicamente, para colocar a mercadoria e esse container retornar. E nessa questão que você abordou, para nós, eu vejo que o despachante aduaneiro, dentro desse contexto, inclusive dessa questão dessa mobilização, dessa operação padrão que a gente está enfrentando, ele tem que dar mais celeridade em todo o processo. Mas muitas vezes não depende só de nós, né? Depende dos órgãos anuentes, os intervenientes. Então eu acredito que dentro dessa situação que está acontecendo agora, Thaíris, que chegue num consenso comum entre o governo federal para que possa resolver essa solução e para que a gente possa retomar o principal, né, o desenvolvimento não só de Santos, da nossa cidade e região, mas como um todo o nosso país. Até porque a carga presa no porto tem um custo, né? Ela acarreta custos expressivos e no final você vai ver o impacto negativo que vai começar a faltar os insumos, a matéria-prima e essa mercadoria vai acabar faltando. Você imagine uma montadora, uma empresa automotiva, um outro segmento qualquer que for, que tendo mercadoria retida no porto e essa mercadoria não chega. Obviamente, quando você precisar de determinada peça, dos componentes, essas mercadorias não vão ter. Então você vai ter que aguardar. Mas nós acreditamos muito que isso logo está prestes para chegar a um final e que todos, assim, a gente possa retomar, como eu já citei, né, a questão do desenvolvimento, que isso é muito importante para Santos, nosso específico, a nossa cidade de Santos. Até porque acho que o mercado evoluiu tanto, né? A gente tem tanta tecnologia, acho que não faz sentido uma carga ficar presa tanto tempo no porto, com uma agilidade tão grande que o mercado hoje, né, proporciona para a gente, né, Melo? É verdade, assim, em questão da tecnologia, você vê que os sistemas hoje, o auditor, ele tem total acesso, liberdade, né, por ele ser o auditor, ele faz a aferição, a conferência documental em qualquer lugar do país. A carga não precisa estar especificamente dentro do Porto de Santos. Ele pode estar automaticamente em qualquer outra cidade, em Brasília, no Rio de Janeiro, e ele está conferindo uma mercadoria que está depositada no Porto de Santos. Ou seja, o sistema hoje que essa tecnologia modernizou bastante. Então esse processo todo que a gente está vivendo, acredito que nós temos muito potencial para cada vez mais dar mais celeridade e movimentar cada vez mais o nosso Porto de Santos. Melo, você citou, né, tantos anos aí que o sindicato está e que a profissão existe e o mundo vem passando por muitas transformações. A pandemia foi uma delas que todo mundo, como você citou, precisou se readequar, né? Perfeito. Como que o mercado do despacho aduaneiro se comportou nesse momento de pandemia? Olha, Thaís, eu vou responder essa sua pergunta bastante assim pessoal. Vivi na pele essa questão da pandemia, porque vários colegas acabaram fechando seus escritórios, porque nós tivemos um lockdown, a cidade, os escritórios ficaram fechados e você tinha que trabalhar em home office. E muitas das vezes, Thaíris, você viu o profissional ele desacreditando. Olha, o que isso vai se estender mais? Quanto tempo vai ser isso? Tanto é que passamos praticamente quase 2 anos, né, nesse retrocesso. A saúde em primeiro lugar, né? E você imagina o colega ele perdendo o trabalho dele, como é que ele ia fomentar a renda, desenvolver a família, os filhos? Então foi muito preocupante. E nesse cenário todo,
tivemos até falecimento, óbito de colegas despachantes, que na pandemia não resistiu e veio a nos deixar, e isso uma baixa junto à instituição, ao sindicato de despachantes. Várias pessoas acabaram se desassociando, mas agora com essa retomada, nós estamos à frente, conduzindo a diretoria, não só o Melo, o presidente, como a diretoria como um todo, para capitanear novos associados, mostrar a importância da entidade, que nós estamos aqui, nós queremos colaborar e contribuir para que ele possa realmente sentir o orgulho e falar: o meu sindicato me representa e ele me assiste em todos os sentidos, seja na parte assistencial como na parte recreativa. Essa é a nossa missão e o compromisso da instituição como um todo. Afinal de contas, né, Thaís, são 111 anos construindo histórias. Com certeza, todo mundo super positivo nessa retomada, com certeza. Sim, eu sou muito otimista e positividade em primeiro lugar sempre. Temos que acreditar sempre no melhor. E o melhor vindo, todos ganham. Isso mesmo. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do segundo bloco. Continue com a gente, já voltamos. Porto Negócios, quinta, 8 da noite, com Natalina Nini e Casemiro Tércio. Entrevistas com as principais autoridades do setor, cobertura dos grandes eventos e tudo sobre os portos brasileiros. Santa Cecília TV, cada vez mais forte para você. Apoio BTP, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Unimed Santos, sinta-se cuidado o tempo todo. Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do ACS na TV, que recebe hoje Carlos Alberto de Mello, presidente do Sindicato de Despachantes Aduaneiros de Santos e região. Mello, vamos falar um pouco da importância da relação com outros órgãos, né? O despachante aduaneiro tem máxima, né, na cadeia logística, mas esse trabalho ele só é possível porque existe um trabalho em conjunto com demais órgãos e um deles é a Receita Federal. Conta um pouco pra gente por que é de suma importância a relação de vocês. Olha, a princípio, a nossa importância como profissional despachante aduaneiro já existe há muito tempo. O despachante aduaneiro, o profissional, sempre foi um elo fundamental em toda a cadeia das operações do comércio exterior. Ou seja, ele é um parceiro na tramitação, inclusive na tramitação das leis, os decretos, tudo que sai em relação à profissão. O despachante aduaneiro, ele sempre está ali inserido. E isso é importante também com os demais órgãos intervenientes, tanto o Ministério da Agricultura, a ANS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre os outros, o IBAMA. Muitas vezes, quando vai ter algum assunto específico, nossa entidade, o despachante aduaneiro, ele é requisitado. Tanto é, Thaís, que nós montamos nós temos digamos assim, uma comissão com profissionais que eles estão direcionados para atenderem cada uma dessas áreas com os órgãos anuentes. São profissionais que fazem parte do dia a dia e que se relacionam com as instituições, a fim de fomentar e melhor trazer soluções em conjunto para toda a categoria. Mello, a gente falou um pouquinho, né, nos blocos anteriores sobre a importância da capacitação. Existe um projeto agora que vai iniciar, o ACS Academy da Associação Comercial de Santos, uma plataforma de educação que inclusive vai ser responsável por trabalhar junto de vocês nessa capacitação. Qual que é a importância de um projeto como esse junto da ACS para o sindicato? Olha, Thaís, a parceria com a ACS já vem desde 1994, nós estamos falando de 24 anos, né? E hoje, com esse projeto da ACS Academy, visa muito para nós, a fim de capacitar os nossos profissionais, através da curadoria, porque você tem uma seleção de conteúdo. E com isso, você capacitando o profissional, isso vai trazer para ele um desenvolvimento não só na parte profissional, como um todo. Então, isso para a gente é muito importante. E essa questão da ACS Academy, nós como profissionais, é muito importante abordar os temas específicos que são correspondentes à nossa atuação. Então nós temos lá na plataforma da ACS Academy muitos cursos e você tem a liberdade de escolha de fazer realmente aquilo que lhe interessa. Então isso para nós vai ser muito importante nessa nova gestão que a gente vem com essas demandas, essas questões inovadoras,
nós precisamos, né, é cada vez mais capacitar e profissionalizar o profissional em si, o despachante aduaneiro. Acho que todas as áreas, né, a gente tem que acompanhar a evolução do mundo e nada como a educação, para a gente estar melhor capacitado. Melo, além do ACS Academy, o sindicato já tem uma parceria com a associação há muitos anos, como você citou. Inclusive, um diretor de vocês é coordenador da Câmara Aduaneira. Qual que é a importância de ter um órgão como a associação trabalhando em conjunto de vocês para conseguir o melhor para o associado e para a classe como um todo? Olha, além de ser importante, ele é um elo fundamental nessa Câmara Aduaneira, que é o nosso diretor, o diretor do sindicato, o Rodrigo Campanário. E deixando-nos agir com neutralidade, permitindo termos voz nessa área tão específica que fala do Porto de Santos. Então, você está inserido nessa questão, demonstra para todos os demais que estão ligados a essa Câmara Aduaneira que o sindicato, a profissão do despachante aduaneiro está inserido. Isso para nós é muito importante. E hoje, com essa nova gestão, essa nova diretoria, uma das coisas que nós vamos investir muito ao longo do nosso mandato é essas parcerias. Buscar cada vez mais o aperfeiçoamento, o aprimoramento do profissional despachante aduaneiro. E nós, estando inseridos nesse contexto, nessa Câmara Aduaneira, é de suma importância e relevância para o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Thaíris. E Melo, acompanhando essa evolução até, né, da sociedade, vocês desenvolvem um trabalho ótimo nas redes sociais de vocês, estão aí sempre divulgando as iniciativas de vocês através do site também. Quem quiser acompanhar o trabalho, quem quiser entrar em contato com vocês, como que faz? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, o Instagram e o LinkedIn, SDAS Santos e Região. Acesse, procure saber um pouco mais da nossa história e do dia a dia do profissional despachante aduaneiro. É isso mesmo. Pessoal, agora a gente vai com o nosso diretor executivo, Adalto Correia Júnior, que ele tem um recado super importante para a gente. Adalto, é com você. Olá, Thaíris, obrigado pela palavra. Nos dias 11 e 12 de maio, no Sofitel Guarujá, Sofitel Jequitimá, vai acontecer a 23ª edição do Seminário Internacional do Café. O maior seminário de café do mundo, muito esperado, acontece desde 1972, organizado pela Associação Comercial de Santos, está na sua 23ª edição, acontece a cada 2 anos e vai acontecer presencialmente depois de um bom tempo, em função da pandemia. Um evento muito importante, com os maiores players do café do mundo presentes. Trisha Mandana, David Newman, Michelle Burns, da Starbucks, enfim, onde estarão discutindo os desafios para os próximos momentos, nesse momento tão difícil que o Brasil e o mundo inteiro está passando. Brasil, como o maior produtor e exportador de café do mundo, não poderia deixar de ter o maior seminário do mundo. E ele acontece aqui na nossa região. Então conheça pelo site, nos visite e garanta suas inscrições. Muito obrigada, Adalto. Então, quem quiser participar do seminário, ainda dá tempo. Acesse www.seminariocafesantos.com.br. Melo, quero agradecer muito a sua presença, foi um ótimo papo e vou deixar agora um espaço para você se despedir. Obrigado, Thaíris, obrigado a você, telespectador, pela oportunidade, ACS, de virmos aqui contar um pouco da nossa profissão. Inclusive, no último dia 25, completamos, foi comemorado o Dia Nacional do Despachante Aduaneiro. E ser despachante aduaneiro é um orgulho, é uma satisfação ímpar, imensurável de fazer parte dessa profissão. Satisfação muito grande. Muito obrigada. Encerramos agora então o Acesso na TV. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. – 2022, ano de eleições, ano de decisões. A Santa Cecília TV ajuda você a entender a política na região e no país.